Legalidade foi uma manifestação popular e política na defesa do Estado democrático de direito. A gente costuma dizer que a democracia, de uma forma bem simplificada, é o governo do povo, pelo povo e para o povo. E não é fácil essa compreensão nos dias de hoje, mas a defesa do Estado democrático de direito é a defesa da Constituição. E exatamente a liderança do Brizola, ela legalista, pela legalidade, defendia que o vice-presidente legitimamente eleito, nosso grande companheiro João Goulart, o Jango, deveria assumir em função da renúncia do Jânio Quadros. A partir daí, houve uma adesão muito grande à causa, uma adesão, claro, primeiro, uma adesão quase que total no Rio Grande do Sul, sentimento muito forte no Rio Grande do Sul, um sentimento nacional de defesa da legalidade, dessa posse obrigatória do João Goulart como vice-presidente da República na presidência, e, em contraponto, as forças conservadoras, como acontece hoje, as forças conservadoras, uma articulação de militares, uma articulação no próprio Parlamento Nacional, com algumas lideranças nacionais que já faziam contraponto com o argumento da mudança do regime de governo, pelas posições nacionalistas, pelas posições de direcionamento da política pública para os que mais precisam, com aquela velha máxima que hoje também é muito comum, o Jango é comunista, não pode assumir, porque vai alterar toda a implementação da política pública, vai alterar a própria natureza do Estado, vai transformar o país num país socialista. Então, aí que a figura do Leonel Brizola se agiganta. Não é? O Brizola fez a resistência a partir da Constituição, a resistência na defesa legítima de que o vice-presidente eleito deveria assumir a presidência da República. E a gente, quando fala na legalidade, fala muito no Brizola, mas a gente também tem que incorporar, assim, por justiça, o movimento marcante, significativo que foi feito em Goiás a favor da legalidade, o movimento que foi feito no estado do Paraná a favor da legalidade, e que se espalhou. Né? Claro, hoje essa conjuntura nacional tem muita semelhança com o que aconteceu, muita semelhança. Evidentemente que a comunicação conta muito nessa hora e contou muito de forma diversa na ocasião. A formação da cadeia da legalidade foi essencial, depois com a adesão de uma rede nacional, mas com os limites e o conteúdo da radiodifusão, né? Que é um conteúdo que, na época, não tinha esse ponto, contraponto, havia uma limitação no próprio debate do conteúdo radiofônico. E hoje, a rede social, né, ela tem outra amplitude. Né? Antes, nós convivíamos só com uma leve convergência, eu diria assim, com a troca de conteúdos. Né? Hoje, há uma espécie assim, de uma interatividade permanente que envolve o veículo tradicional com a rede social. Mas foi muito marcante também o processo de comunicação da legalidade e o protagonismo do nosso grande líder, Leonel Brizola, né, que também é mais atual do que nunca. Né? Na época, resistência democrática. A causa
a democracia, a defesa da democracia, a defesa da Constituição, a posse do novo presidente eleito como vice-presidente legitimamente com a garantia constitucional. Né? E depois todos aqueles episódios que a gente pode falar depois do próprio governo que se estabeleceu na negociação que acabou acontecendo na direção do parlamentarismo, até nós chegarmos no momento em que prevaleceu o estado excepcional, o desrespeito à Constituição e o golpe militar que determinou a ditadura a partir de 31 de março de 1964. Eu tenho muito orgulho em participar deste momento, um momento de muita tensão, um momento de grande desafio no exercício político, porque, na época, menino, eu tive a inspiração e a resistência por parte do meu pai e da minha família. Tá? Para ter uma ideia, Lima, nessa viagem que antecedeu o episódio parlamentar de 1961, com a alteração no sistema de governo, o meu tio, Leocádio Antunes, acompanhava o Jango na China. E ele, na ocasião, depois de ter sido deputado estadual, secretário da Fazenda do Brizola, era presidente do BNDES. Então, ele estava acompanhando o Brizola, vivendo aquele momento que o Jango, de lá, à distância, imagina com o processo de comunicação da época, desenvolvia, através do Brizola, de outras lideranças, o próprio deputado Rui Ramos, que era o deputado federal da Alegrete, era um grande líder trabalhista, que também me inspirou muito na causa. Ele funcionava aqui no Congresso Nacional como um grande interlocutor janguista, ele era muito janguista. Na época, nós tínhamos mais ou menos assim uma tendência dentro do trabalhismo, né, brizolista e janguista. Às vezes, os janguistas estavam mais próximos dessa visão mais moderada que o Jango incorporava, e o Brizola com aquela vibração, né, aquele posicionamento, aquela coragem cívica extraordinária. E, portanto, aquele momento, ele também, assim, aqui no parlamento, né, eu estou deputado, porque eu sempre fui um advogado, sempre filiado ao PDT, sempre participando, mas mais tarde acabei tendo essa experiência, assim, aqui no parlamento. No parlamento, há muita semelhança com aquela circunstância, para primeiro fazer essa colocação, porque houve um exercício político também, de parte do Jango, de parte do trabalhismo aqui, para fazer aquela alteração. Foi uma emenda também, a proposta de uma alteração na Constituição, depois do parlamentarismo, que fez com que o Jango recuperasse a sua condição. Né? Houve também uma grande manifestação popular a favor do presidencialismo. Foi um período curto, período de 1963 até 31 de março de 1964, mas, de qualquer maneira, é bom pensar que houve toda essa movimentação. Hoje, né, nós aqui também vivemos um momento assim, de extrema tensão, uma tentativa muito forte de romper com a democracia, o Estado Democrático de Direito, com o autoritarismo que o Bolsonaro e uma parte importante dos conservadores e os próprios militares, né, tenta impor à sociedade brasileira, tenta transmitir à sociedade brasileira, criando um ambiente em que há uma limitação muito grande com relação aos poderes constituídos, né? Porque a democracia, quando diz assim, é o governo do povo, para o povo, pelo povo, para o povo, não. Nós também temos que pensar em cima dessa estrutura de funcionamento de poder harmônico, um poder respeitando o outro. Né? E o que nós temos tido hoje, desmerecimento do poder judiciário, não que não mereçam críticas os poderes, desmerecimento do poder legislativo e uma tentativa de fortalecimento inadequado, inapropriado do poder executivo, exatamente para trazer esse ambiente de golpe, esse ambiente que, sem dúvida nenhuma, atinge de
frente à democracia. Mas agora, respondendo objetivamente o teu questionamento, quais são os dois maiores valores que, sem dúvida nenhuma, a vida institucional, a vida política nacional tem por dever defender? Em primeiro lugar, a democracia e o Estado democrático. Ninguém tem mais legitimidade para defender a democracia do que o trabalhismo. Getúlio deu a vida pela democracia, deu a própria vida. E o significado que o Getúlio teve para a constituição do país como nação, o maior líder do país. Tem suas críticas, tem as suas mazelas, com certeza. Na trajetória republicana brasileira não há como desconsiderar esse fato. Bom, o João Goulart, o Jango, que foi protagonista no episódio da legalidade, deu a vida pela democracia. Foi exilado, foi injustiçado, foi perseguido, foi tutelado e morreu no exílio. E o Brizola foi o grande protagonista da resistência democrática na legalidade. Então, não há atualidade maior. Dizer que o trabalhismo não tem atualidade, não há uma atualidade maior do que essa. E só para pegar uma causa, não vou pegar a causa da defesa do patrimônio nacional, que é a nossa causa permanente, a defesa do patrimônio nacional, mas vou pegar a causa da educação. Principalmente agora, depois da pandemia, qual é o quadro de conjuntura que aparece de forma clara, de forma nítida? Mais de 15 milhões de pessoas desempregadas, mais de 40 milhões de pessoas desocupadas, maior percentual de desequilíbrio com relação à vida das pessoas. A desigualdade, ela é agressiva. Pessoas que têm muito pouco ou não têm nada, e pessoas que têm muito. Há uma radicalização com relação a essa avaliação de realidade nacional. E aí, todos têm que perguntar, nós todos temos que perguntar, qual o principal indutor para o país sair dessa situação que é inegável? Não há como negar a realidade, isso é realidade, essa avaliação. O principal indutor para o desenvolvimento, para recuperarmos as oportunidades, para procurar incluir as pessoas, para procurar acolher as famílias no processo fundamental de socialização, é a educação. Passa pela educação. E ninguém melhor do que o Leonel Brizola, ninguém melhor do que o trabalhismo para dizer com toda a autoridade: nós somos da educação como indutor do desenvolvimento nacional. Não há outro caminho. Não vai ser a diminuição do Estado, não vai ser o liberalismo, muito menos vai ser o autoritarismo, que vai, num país continental como o Brasil, com as suas regiões, com as suas peculiaridades, né? A única bandeira capaz de constituir uma possibilidade de futuro para o país é a educação. E, nesse sentido, nós temos que reconhecer que nós temos feito a nossa parte. Aí, Lima, depois vem todo esse entorno, vem todo o conjunto de particularidades que, pela simplificação, que pela generalização, estão produzindo essa disputa nacional, a disputa entre as famílias, a disputa na sociedade, a radicalização e o ódio, que nós também não somos protagonistas, porque o Getúlio, lá na Carta do Testamento, disse que a fraternidade era essencial, que violência gerava violência, só o amor construía para a eternidade. Jango também um homem de alma, de grandeza, um latino emocionado, com as suas propostas, com a reforma de base, com as reformas de base, né? Sempre procurando olhar para o semelhante, para o irmão, mesmo tendo uma realização material muito grande, sempre com a mão estendida, sempre
na prioridade, né? As reformas de base nada mais são do que dar prioridade. A política pública ela tem que ser para todos. A política pública tem que ser para todos. Mas a prioridade da política pública, num país desigual, tem que ser para aqueles que mais precisam. É lá que tem que chegar a saúde, a educação, o estímulo à atividade produtiva, a segurança, né? E o Brizola com essa dimensão toda, né? Foi até os últimos dias da sua vida e é reconhecido hoje, né, por essa visão, por essa dimensão. Antes dessa disputa pelo voto impresso, antes dessa disputa pelo sistema eleitoral superado, ultrapassado, antes dessa disputa pela precarização, essa semana ainda tivemos mais um episódio marcante, medida provisória 1045 aqui na Câmara Federal, que precarizou mais ainda os direitos de quem trabalha, precarizou mais ainda os direitos de quem é servidor público. Antes disso, nós também, com Getúlio, com Jango, com Brizola, nós sempre defendemos e reconhecemos o valor da política e respeitando quem pensa diferente de nós. Dizer que quem é trabalhista, em algum momento da história republicana brasileira, deixou de contribuir com a vida institucional, mesmo na adversidade, mesmo sendo como nós fomos aqui há muito tempo oposição, e a gente sabe como é importante dar nossa contribuição nos espaços públicos, nos governos, né? Porque nós temos essa uma espécie assim de uma vocação pela política. Nós acreditamos, apesar de todas as mazelas, de todos os desafios, que sem política não há saída, porque é pela política que nós vamos construir uma política pública educacional que tenha significado no processo de inclusão e de desenvolvimento nacional. É pela política que nós temos um SUS que, na hora da pandemia, dá um respaldo para a população, apesar da tragédia das mortes e da doença. Então, eu diria assim, democracia, legalidade, educação, legalidade, política, legalidade e respeito a quem pensa diferente de nós, sempre com grande disposição de participar do debate público. Então, não há o que se possa desmerecer com relação à trajetória, ao legado de quem é trabalhista. Eu tenho muito orgulho aqui na Câmara Federal, muito orgulho mesmo de participar com a nossa bancada, de defender essas referências. Eu diria que a minha vida passa muito por essas referências, tá? Não há o que me afaste. Eu não tenho receio de ter as posições que eu defendo aqui na Câmara Federal, mesmo aquelas de maior complexidade. Mas toda vez que tenho como um atentado à democracia, resisto e vou resistir. Não tenho mais idade para mudar, tá? Toda vez que vejo um atentado à política, resisto. E também pratico aqui o respeito e a fraternidade. Hoje sou o único parlamentar gaúcho que preside uma comissão. Uma comissão que tem muito a ver com essa trajetória do Jango, principalmente. Eu presido a comissão do trabalho, administração e serviço público, e isso também nas relações sociais, que sempre foram essenciais para o trabalhismo. Nós sempre respeitamos o capital produtivo nacional, sempre entendemos que devemos defender aquilo que representam os ativos constituídos por quem é empreendedor no país, né? O próprio Alberto Pasqualini, um grande pensador trabalhista. Assim, nós sempre tivemos grandes referências, Darcy Ribeiro na educação, Alberto Pasqualini na compreensão das relações sociais. O Alberto Pasqualini dizia que era muito importante a harmonização entre o capital e o trabalho. Eu pratico. E acho que é hora de defender o trabalho. Por quê? As pessoas acham que as partes são iguais. Não. Há um desequilíbrio na relação.
Por que nós defendemos o trabalho? Por que nós não queremos precarizar as relações sociais? Nós respeitamos a importância da iniciativa, numa hora dessa de pandemia, as dificuldades de quem é empreendedor, regulamos aqui um conjunto de matérias, mas a parte menos favorecida é um princípio universal. O trabalho tem que ser protegido. Mas eu não quero fugir, digamos, da nossa motivação maior da legalidade, mas essa lógica legalista, essa lógica patrocinada pelo Brizola é mais atual do que nunca. É mais atual do que nunca. E aqui nós temos que resistir.